Me conta uma coisa aqui. Você acha mesmo que o Corinthians escolhe jogo para jogar? Fala, meu povo, como vocês estão? Tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que a torcida do Corinthians já vem discutindo há algum tempo, que é sobre a possibilidade do atual elenco do Corinthians, entre aspas, escolher jogos para jogar. Esse time tem uma diferença de desempenho e principalmente de entrega entre uma partida e outra, que é algo que preocupa a torcida, e eu acho que a gente precisa falar um pouquinho a esse respeito, porque eu acho que tem problemas maiores por trás dessa oscilação. Antes, eu queria dar todos os recados. Eu sou o Guilherme Pinheiro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você estiver gostando do meu trabalho, eu peço para você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com outras pessoas que possam gostar. E se tiver a opção de hypa o vídeo, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante e mostra meu trabalho para novos públicos. Então vamos lá. A gente teve ontem o empate do Corinthians contra o Santos na Vila Belmiro por 1-0, e no meio de semana a gente teve a derrota do Corinthians para o Coritiba em Itaquera por 2-0, e eu acho que se tem uma coisa que ficou evidente entre uma partida e outra é a diferença que a gente teve, a sensação da entrega dos jogadores. Contra o Coritiba, o Corinthians o tempo todo parecia que estava ganhando de 3-0 com o jogo controlado e sequer ameaçou o gol do adversário. E contra o Santos, apesar de ter um momento ruim no começo da partida, o Santos foi para baixo, é normal em clássico, estava jogando em casa. Eu acho que o Corinthians se entregou muito mais e, na minha opinião, poderia ter saído com a vitória da Vila Belmiro. Esse é um problema, essa diferença de entrega e de desempenho do Corinthians é um problema que não vem de hoje, é um problema que não vem da gestão do Dorival como técnico do Corinthians e que eu acho que tem alguns fatores. Eu fiquei pensando bastante a respeito desse assunto de ontem para hoje, para gravar esse vídeo, e eu acho que tem alguns fatores que vêm de muito antes do Dorival, do Ramon, enfim. E aí eu quero discutir um pouco com vocês, e aí depois vocês me dizem nos comentários se vocês concordam ou não. Eu acho que criou-se uma cultura de vestiário no Corinthians em que os jogadores não se sentem muito pressionados em se entregar a todos os jogos. De novo, não é uma coisa consciente no sentido de hoje eu não vou jogar, hoje eu vou segurar. Não, é uma coisa que quando a coisa tá ruim, eles não se sentem pressionados a se esforçar para melhorar, entendeu? É subconsciente, não é uma atitude consciente do elenco. E eu queria falar com vocês coisas que eu acho que podem ser os motivos para esse tipo de problema no Corinthians. A primeira coisa que eu pensei é que o Corinthians criou ao longo dos últimos 10, 15 anos uma cultura de repatriar jogadores que tenham tido passagens vitoriosas ou marcantes pelo Corinthians. Você pode citar aí exemplos dos times de 2012 e 2015, de jogadores que foram para outros clubes, andaram por aí e voltaram para o Corinthians jamais no final de carreira. A gente pode falar Fábio Santos, Gil, Paulinho, Renato Augusto, o Jadson, que depois de 2015 saiu e voltou, ainda teve uma entrega legal na segunda passagem dele, o próprio Romero, que também a gente não pode reclamar da entrega, mas tem isso, o Jô, teve 2017, onde ele foi artilheiro, depois ele volta ali na pandemia e já não é o mesmo jogador. Enfim, tem uma série de jogadores que depois de sair do Corinthians, de terem passagens vitoriosas, de marcar o nome na história do clube, quando voltam, já não tem mais aquele apetite por títulos, já não consegue mais se doar 100% nos treinos, nos jogos, e tudo bem, assim, ele já está no final de carreira, o atleta já conquistou as coisas que deveria conquistar, mas o problema é que esse tipo de postura, indiretamente, acaba, entre aspas, contaminando o resto do elenco. E aí aqueles jogadores que ainda não conquistaram nada pelo clube, acabam entendendo que eles também não precisam se doar 100%, que eles não precisam jogar com intensidade o tempo todo, que tudo bem se o resultado não vier. O que num time grande é uma postura inadmissível. E aí você vai me perguntar, tá, mas para isso tem diretoria, tem comissão técnica para cobrar os jogadores. Tem, mas aí a gente entra no segundo problema que eu queria trazer. O Corinthians nos últimos anos teve muitos problemas institucionais. Ainda tem,
salários atrasados, escândalos de corrupção na imprensa. Enfim, a gente teve muita notícia ruim a respeito do Corinthians como instituição saindo por aí nos últimos 10, 15 anos. E aí, no meu entendimento, os dirigentes do Corinthians, sejam na figura dos presidentes ou até mesmo nas pessoas encarregadas pelo futebol, ficam numa posição muito complicada no sentido de cobrar os atletas. Como você acha que o elenco do Corinthians receberia uma cobrança, sei lá, do Duílio, com o Corinthians devendo direito de imagem de 6 meses, do Augusto Melo, enfim, do André Sanches? É muito difícil você cobrar um elenco quando você não está cumprindo a tua parte do combinado, né? Você não remunera os atletas de acordo nos prazos combinados, o atleta fala assim, bom, se você não me paga, eu também não preciso jogar, né? Tem aquela frase do Vampeta na época do Flamengo, quando o Flamengo tinha problemas similares ao que o Corinthians tem nos últimos anos. Ah, eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. E, de certa forma, isso é um exagero, mas não é tão longe da verdade. Jogador, a gente sabe, tá na conta, tá no dia, o cara vai se entregar com mais intensidade. Se não tá, se o clube está devendo, isso vai impactar no desempenho dos jogadores e aí o clube fica numa posição complicada, porque você precisa cobrar o desempenho do atleta, mas você não está cumprindo as suas obrigações e aí você acaba não podendo cobrar, então daí já temos dois fatores, né? Atletas já sem tanta fome de título, clube devendo jogadores, né? E aí tem um outro aspecto para mim, que é muito importante nessa cultura que se criou no Corinthians, que é os erros sucessivos na contratação de técnicos. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui dos últimos técnicos do Corinthians, datando da gestão do Ilho. Os nomes são praticamente todos ou técnicos muito inexperientes, sem peso para controlar o vestiário, ou técnicos já muito próximos ao final da carreira, longe do auge, e que, por conta disso, eu imagino que os atletas, às vezes, possam não respeitar tanto, porque esses caras já não são mais o que eles foram. Então, para citar alguns nomes aí, a gente tem Fernando Lázaro, que era assistente técnico e virou treinador. A gente tem Antônio Oliveira, que veio do Cuiabá para o Corinthians e são coisas completamente diferentes. A gente tem do outro lado do espectro Vanderlei Luxemburgo, Ramon Dias, Mano Menezes. Eu acho que dos últimos técnicos do Corinthians, os únicos que o vestiário de fato respeitava como técnicos, como profissionais, eram o Vitor Pereira, embora a relação dele com o elenco fosse horrível, mas como técnico os jogadores tinham que respeitar porque ele é de fato muito bom. E o próprio Dorival agora, que a gente pode até colocar como um cara que está mais para o final de carreira, mas ele acabou de vir da seleção brasileira, e eu acho que a gente, enfim, eu entendo que o elenco respeita o Dorival como profissional. Isso tudo gera um problema de cultura no clube, né? Jogadores têm fome, instituição que deve jogadores, técnicos que não são 100% respeitados, e aí, de novo, não é que os jogadores escolhem, falam, não, hoje vamos jogar, hoje não vamos. É uma coisa inconsciente, de não sentir a cobrança, de saber que a cobrança nem vem dentro do clube, institucionalmente. A cobrança no Corinthians, nos últimos anos, ela tem vindo basicamente da torcida, de fora para dentro. A gente não sente que os dirigentes do Corinthians cobram o elenco. E eu acho que, de novo, a gente tem que olhar para o exemplo que a gente tem do nosso lado. O Palmeiras compete todos os jogos. A gente pode não gostar do futebol apresentado. Eu acho que os últimos 2 anos o trabalho do Abel, do ponto de vista técnico e tático, tá abaixo. O Palmeiras joga muito no chutão, mas a gente não pode duvidar jamais da entrega desse time. O time do Palmeiras compete todos os jogos. Foi assim contra o Corinthians no Paulistão. O Corinthians jogou muito melhor que o Palmeiras. O Corinthians fazia anos que não tinha uma exibição tão boa contra o Palmeiras como teve no Clássico no Paulista, não fez o gol, o Palmeiras estourou uma bola no final do jogo, fez o gol
enfim, mereceu ganhar. Enfim, não adianta criar oportunidade e não converter, não significa nada. O Palmeiras competiu até o final do jogo. Eu acho que o Corinthians, a gente tem essa sensação de que hoje não vai. Contra o Curitiba, ficou nítido isso, assim. Depois que o Curitiba fez 1-0, pra mim eu falei, cara, pode jogar até amanhã que o Corinthians não vai fazer gol. E não fez, né? Então, eu acho que tem uma conjuntura de fatores aí que contribui para o Corinthians estar nesse momento em que a gente discute se o jogador escolhe jogo para jogar ou não. De novo, eu não acho que os jogadores são mercenários ao ponto de hoje eu não vou correr, hoje eu não vou dividir bola. Eu acho que é um problema institucional. O jogador não se sente pressionado. E eu acho que o que comprova um pouco isso tudo que eu falei é o elenco de 25. A gente, pela primeira vez em anos, montou um elenco com jogadores que não tinham, na sua maioria, não tinham ganho nada pelo Corinthians, jogadores que tinham muito a provar para si próprios e para a imprensa, para o futebol. Podemos citar aí o Hugo Souza, que chega desacreditado de Portugal, Gustavo Henrique chegou para ser reserva, e aí acabou assumindo a titularidade. Matheus Bidu quase foi mandado embora do Corinthians. Mateuzinho era reserva no Flamengo. O Garro chega da Argentina. O Memphis foi a cereja do bolo. O Yuri Alberto foi criticado demais em 2024. Enfim, você juntou um grupo de jogadores com fome. E a gente via isso, inclusive, nos vídeos de vestiário, de bastidores, depois das vitórias e tal. Os jogadores se cobrando, quero ganhar título aqui, quero escrever meu nome aqui e tal. Eu não sei se isso acontecia nos elencos anteriores, mas quando você montou um elenco com jogadores que ainda não tinham a vida ganha do ponto de vista esportivo, que tinham fome de títulos, que queriam escrever o nome na história do Corinthians, e juntou com um técnico que veio de uma passagem ruim da seleção brasileira, o Corinthians acabou sendo campeão. Tudo bem, já tinha ganho o Campeonato Paulista, mas a gente viu a entrega desse time na Copa do Brasil. E aí, eu acho que um outro fator que para mim mostra o problema de cultura do Corinthians é que o Bidu, depois do jogo contra o Curitiba, o Corinthians joga muito mal, ele vai para a zona mista e fala assim, mas a torcida tem que entender que a gente conquistou 3 taças aí nos últimos meses e tal, quase que falando, a torcida tem que ajoelhar e agradecer por a gente estar aqui. O Bidu, se ele falou isso, ele não é o único no vestiário que pensa isso. E se o vestiário está pensando desse jeito, porque, como assim, depois de um ano em que o Corinthians, depois de muito tempo sem disputar títulos, um ano que o Corinthians volta a disputar título e ganha 2, tá bom? Paramos por aqui? Claramente, de novo, o elenco reverteu a forma dos elencos anteriores. E isso, para mim, mostra que é um problema de cultura do clube. A gente entra num ciclo que joga bem, acomoda, aí vem a torcida e cobra. A gente tá nesse momento. A Gaviões foi conversar... A Gaviões não, as organizadas foram conversar com o elenco semana passada. Depois do jogo contra o Coritiba, antes do jogo contra o Santos, teve uma reunião das lideranças das organizadas com o elenco. E aí a gente viu a diferença de entrega. O Corinthians não pode depender das organizadas irem lá no CT cobrar eles toda vez. Não dá. Esse elenco tem que saber se motivar sem precisar de cobrança, sem precisar de cobrança de organizada, sem precisar ser criticado na imprensa. Eles têm que ter. Querendo ou não, o futebol... Enfim, é um trabalho como qualquer outro, mas tem um aspecto esportivo e competitivo que tem que importar. Porque se você não quer competir, você vai jogar num futebol que você não é tão exigido. Agora, para jogar no Corinthians ou em qualquer time grande, você tem que querer ganhar. Não dá para você simplesmente ir trabalhar todo dia apenas para receber um salário. Então eu acho que o Corinthians precisa olhar para essa cultura. Não dá mais. A gente tem que olhar pro exemplo que o Palmeiras dá e criar uma cultura em que a galera ou compete ou vai embora. Não dá pra você ficar lá encostado, entre aspas, encostado, jogando 2, 3 anos só para receber salário. Tem que querer ganhar. Não dá para ter esse tipo de desempenho como foi contra o Coritiba em Itaquera. O Corinthians nos últimos anos tem um desempenho em Itaquera muito abaixo do que sempre foi historicamente. A gente não perdia jogo pro Curitiba. O Curitiba foi inclusive a primeira vitória.
A gente não perdia jogo para Bragantino, a gente não perdia jogo para... A gente empatou contra o Fortaleza, enfim, teve alguns jogos do ano passado que o Corinthians não costumava perder em Itaquera. E, poxa, você joga para estádio lotado, que apoia o jogo todo, não dá para jogar e falar, putz, hoje não deu. Acontecer isso esporadicamente é uma coisa, o problema é que isso vem se tornando frequente no Corinthians, e eu acho que esse é um problema que essa diretoria ou a próxima precisa resolver. Não dá para o Corinthians ter um elenco de atletas acomodados, sem fome, enfim, sem vontade de ganhar porque já ganhou. Não, o Corinthians, você ganha uma taça, você vai ter 3 dias de folga de pressão. No próximo jogo tem que ganhar, enfim, a taça já ficou para trás. Eu acho que é isso, é assim que um atleta do Corinthians deveria pensar. Se você chegou até aqui, vou pedir para você dar like nesse vídeo, assinar o canal, compartilhe o vídeo com outros torcedores do Corinthians que podem gostar do meu trabalho. Se tiver a opção, hype esse vídeo para o YouTube mostrar para novos públicos e comenta aqui embaixo o que você acha que é o problema do Corinthians, por que o Corinthians oscila tanto de desempenho entre um jogo e outro. Por hoje é só, quarta-feira eu volto com mais um vídeo para vocês, até lá!